Sueli, Camila e Elisa, mas vocês podem me parar a qualquer momento, alguma pergunta que já esteja no que no que eu estiver falando, enfim. Acho que se for um bate-papo, fica até mais interessante, tá bom? Eu vou me apresentar aqui, vocês conseguem ver minha apresentação, acredito, né? Eu vou separar ela vou fazer uma apresentação, vou falar o que é PEI, o que compõe, e a gente fecha com dúvidas. Eu tentei ser bem objetiva, qualquer coisa eu vou ainda correr algumas coisas aqui. Mas só apresentando para vocês, essa é a nossa clínica, eu tenho uma clínica, 2 unidades de clínica aqui em Itapecerica da Serra, moro aqui, estou aqui agora, aliás, se vocês ouvirem barulho de criança, são meus filhos, meu marido, tá? E nós temos uma clínica com diversas especialidades que tem aí na tela, né? E aí também está o nosso Instagram, se quiserem nos seguir, é Clínica Escalada Terapêutica. Lá no Instagram a gente costuma postar bastante, quiser nos curtir, já agradecemos, tá bom? E aqui sou eu com os meus pequenos, né? Tenho a Luísa e o Benício, de 2 e 6 anos. Sou psicopedagoga, atuei 11 anos como professora na rede de Taboão da Serra. Fui colega da Flor, aliás, a Flor foi minha coordenadora, pessoal, coordenadora topzera, vocês não têm ideia. Trabalhava com educação especial, um trabalho lindíssimo numa escola regular. O que eles faziam lá, olha, tem gente descobrindo agora o que já se fazia lá há tanto tempo, né, Flor? Uma pena ter acabado, né? Quem sabe com novas discussões aquele tipo de trabalho tão maravilhoso retome. Sou analista do comportamento, sou formada pela UFSCar, sou supervisora de terapia ABA e sócia da Clínica Escalada junto com a minha irmã. Bom, sem mais delongas, vamos falar aqui do PEI. Deixa eu colocar mais para cá. Bom, pessoal, o que é o PEI? Deixa eu diminuir minha tela, achei que está muito grande. Peraí, que a Aline me ensinou, foi agora há pouco a lidar com isso aqui, gente. Aí, agora sim. O que é o PEI? Então, o PEI é o Plano de Ensino Individualizado. Queria até falar uma coisa. Eu estou usando a sigla PEI, mas isso muda de lugar para lugar, né? Eu coloquei aqui como Plano de Ensino Individualizado. Então, tem lugar que vai chamar de PDI, de PAI, enfim. O nome muda, mas, no fim, geralmente a gente está falando da mesma coisa, né? Que é um plano que seja mais individualizado. É uma proposta de organização curricular que norteia a mediação pedagógica do professor, assim como desenvolve os potenciais ainda não consolidados pelo aluno. Essa é uma citação de Pereira. Ou seja, agora eu vou traduzir aqui na minha linguagem, adaptando para vocês. É um documento que pode ser escrito de forma colaborativa, pela coordenação, pode ter família, equipe, o aluno, né? Que organizará o que o aluno deverá aprender, quando ele deverá aprender e como ele deverá aprender, atendendo a necessidades específicas de um determinado aluno. Na área educacional, o plano de ensino individualizado é uma proposta de organização curricular que norteia a mediação. Isso eu já li? Não. Que norteia a mediação pedagógica do professor, assim como desenvolve. Eu já li sim, perdão, gente. Estou um pouco perdida aqui na. Agora sim. Pessoal, em países como Portugal e Estados Unidos, a aplicação desse instrumento ela é obrigatória para todos os alunos com deficiência. Vamos falar um pouquinho da legislação. Então, se a gente olhar para esses países, já é algo assim obrigatório, é algo que a criança entra e isso é feito de uma forma já bem fluida, né? No Brasil, embora não haja qualquer referência no termo na legislação sobre a obrigatoriedade, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional reitera a importância dos estabelecimentos de ensino em assegurar aos educandos com necessidades especiais. 2 pontos. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às necessidades. Então, talvez você não encontre assim claramente, é obrigatório fazer, mas quando você vê, ou mesmo a própria LBI, que vem falando toda a parte de adaptações, embora ela fala de uma forma ampla, às vezes você nem sabe muito se ela está falando de adaptação de currículo predial, estrutural, mas a gente vai encontrar bastante embasamento para adaptar currículo, para adaptar a atividade às necessidades diferentes. Então, isso vem já, e se a gente parar para pensar, é justamente aí a nossa espinha, né, dorsal do professor, que é o ensino a partir daquilo que o indivíduo já sabe. Então, mesmo numa sala que a gente tenha
mais homogênea possível, pensando em idade, série, etc., a gente sabe que já tem diferenças e a gente muitas vezes precisa levar o ensino de diferentes formas e adaptar. Quanto mais a gente tiver uma criança que tenham diagnósticos e algumas necessidades mais específicas. Então, a gente adapta para todos, né? E muitas vezes essa é uma necessidade. Eu diria assim que adaptar, Travou, gente. mas ao mesmo é o que tem de mais difícil, mas é o que tem de mais e eles estão para aprender, né? E de ensinar a todos de alguma forma, né? Aqui que eu gosto de fazer umas coisas mais diferentes, é começar já tirando algumas ideias. Redução de conteúdo não é um documento burocrático e extenso. Aliás, eu sou uma prática, eu acho que as coisas elas têm que ser funcionais. Voltou, gente? Cíntia, desculpa. Travou. Travou Oi. tudo que você falou agora no último slide. A gente não ouviu nada. Travou Esse mesmo. daqui, esse o que não é PEI, vocês ouviram? Não. Acho que não. O anterior, sim. Acho que não também. Não. Isso, É parou que aí. travou mesmo. Parou aqui. Travou e quando voltou, voltou assim, tudo. Tudo Reparou? rápido. Ai, É. gente, será que é a minha? Se acontecer de novo, me avisem que eu tento fazer alguma coisa aqui. Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu estava dizendo aqui que a gente encontra esse amparo na lei, talvez não de uma forma tão explícita, mas a gente encontra vários textos trazendo a necessidade da adaptação para aquele criança que precisa. E eu estava dizendo que adaptar atividades é o maior desafio de um professor na sala de aula, porque você tem ali 30 alunos, né? 20, enfim. E você precisa, e você conseguir com que todos os seus alunos avancem e aprendam é o maior desafio. Mas, ao mesmo tempo, é a maior essência do professor. É para isso que nós estamos ali, para ensinar e para que eles possam aprender. Então, é algo assim que, ao mesmo tempo que é muito difícil, é bem a nossa essência. Né? Exatamente a isso que viemos, digamos assim, né? E aí eu queria, nesse slide aqui, falar para vocês o que não é o PEI. Eu queria já desconstruir um pouquinho aqui algumas ideias que podem se fazer em torno do que é PEI para que a gente possa entender. Então, o que não é PEI? PEI não é a simples redução de conteúdo, não é um documento sigiloso, não é um portfólio, não deve ser burocrático e extenso. Aliás, a Flor me conhece aqui, sabe que eu sou uma pessoa muito prática, as coisas para mim têm que fazer sentido, tem que ser funcional, não gosto muito de blá, 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 eu sou muito objetivo. E o PEI precisa ser assim, ele não é inflexível, ele não é um resumo do que foi trabalhado. Eu já vi o PEI ser considerado algo que você coloca o que você trabalhou no ano e você entrega no final do ano, isso não é PEI. Ele não pode ser muito amplo, porque às vezes, amplo no que eu quero dizer, com coisas muito grandes, objetivos longos, objetivos, às vezes quase inalcançáveis, ele precisa ser objetivo. E não é um documento pro forma, no sentido de que, bom, tem que fazer, que me mandaram fazer, eu fiz e entreguei. Não, ele é para ser funcional, ele é para ser usado no dia a dia. Vocês estão ouvindo, gente? A internet tá fluindo aí? Sim? Tá ótimo. Vão colocando perguntas e a Lili e a Elisa vão me parar a qualquer momento aí para falar, tá bom? Bom, então, nada disso é PEI, ok? Estamos juntos? Até aqui? E o que é o PEI, então? O PEI é um documento feito pelo professor de forma colaborativa. Precisa ser o professor aquele que inicia o PEI. Porque é ele que vai fazer a avaliação, é ele que vai fazer a escrita, é ele que conhece os seus alunos, e os outros vêm como colaboradores, mas o PEI ele é essencialmente do professor.
e é a ele que vai servir muito. Ele precisa ser objetivo, claro e mensurável. A gente vai falar um pouquinho mais dessa palavra mais para frente. Prático, funcional. É feito logo após a avaliação do aluno, o quanto antes. A ideia é fazer o PEI logo no início que você recebe o aluno. Se ele começou já no começo do ano com os outros, é natural, primeiros dias a gente já faz a sondagem da turma, terminou, a gente vai para o PEI. Se é um aluno que entrou mais para frente, mesmo assim, terminou a avaliação dele, já fazer o PEI. É revisitado ao fim do bimestre ou do semestre, para que você possa ver aquilo que você planejou, o que caminhou, o que tem que olhar, o que tem que renovar. É para uso do professor em sala de aula, essencialmente, e de quem mais necessitar. E aí, pessoal, eu fiz uma explicação aqui que eu queria compartilhar com vocês, que acho que é bem interessante. Então, eu queria que vocês se atentassem bem nessa parte aqui. É preciso pensar na proposta para o PEI do ponto de vista do repertório do aluno. E aí eu vou separar aqui, pessoal, em duas partes. Aqui, às vezes, a gente não ouve falar muito dessa separação, mas eu penso que faz muito sentido para a gente entender isso, para acertar no PEI. Eu dividi o seguinte, vamos pensar num aluno que seja nível pré-acadêmico e pré-escolar, e vamos pensar num aluno que seja um nível acadêmico e escolar. Eu vou explicar aqui o que seriam esses dois níveis de aluno, tá? Porque muitas vezes a criança com autismo não aprende de forma natural, ela necessita de um aprendizado proposital, ou seja, pensado, planejado e estruturado. Então, quando você, professor, recebe a sua turma, então vamos pensar que você recebeu uma turma de terceiro ano. Você já sabe mais ou menos ali o que você precisa trabalhar no terceiro ano. Claro que você vai avaliar, lógico, para saber o nível da sua turma, mas você já tem ideia do que se trabalha no terceiro ano. Então, o nome próprio já foi trabalhado lá, Jardim 2, primeiro ano. A soma já foi iniciada, tal. A equação não é agora, enfim. É que não dá para eu colocar o fone porque tá carregando. Opa, tá tudo bem aí? Posso seguir? Pessoal, eu tô travada, vocês estão me ouvindo? Não, tá tudo certinho. Tá bom. Beleza, vai me falando. E aí, gente, esse aprendizado das nossas crianças, a gente já tem uma ideia, então, do que eu vou ensinar, certo? Você já tem ideia de que alunos você vai receber. Mas você, quando pega essa turma, você pode ter aquele aluno que vai destoar um pouco, que vai estar um pouco aquém daquilo que você precisa fazer, do que você precisa ensinar. E esse aluno, ele precisa ser contemplado nesse currículo, porque a gente vai planejar algo para todos, mas tem um que está diferente. Eu preciso saber o que eu vou trabalhar com esse aluno. E muitas vezes, a depender do nível desse aluno, a gente está falando de um ensino que eu preciso pensar muito propositadamente, porque não é natural. Se a gente pensar numa criança típica, o repertório dela é aprendido de uma forma muito natural. O apontar, o brincar, né? Às vezes ele viu um carro na rua, já reproduz ali na brincadeira, viu uma situação. E a criança especial, a criança de inclusão, a criança com atraso no desenvolvimento, ela pode precisar que a gente faça esse ensino, até um apontar, que é algo que aparentemente assim tão natural, a gente precisa ensinar. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes o nível deste aluno, ele não tem ainda pré-requisitos para alcançar algum tipo de ensino que seja num nível, por exemplo, de uma turma de terceiro ano. Mas se eu entender que ele precisa de um plano estruturado, direcionado para isso, eu vou conseguir mais ou menos identificar ali o que eu preciso propor para ele. Vamos ver se vai ficar mais claro aqui. Então, eu dei o exemplo do carrinho igual nessa foto. Esse garoto com carrinho parece um brincar natural. Mas quando essa criança não faz isso naturalmente, eu preciso planejar um ensino. O sentar é a mesma coisa. É praticamente natural que uma criança veja uma cadeira, sente para brincar. Mas, às vezes, essa criança não tem esse repertório de sentar. Ela chega na sala de aula e não para quieta. Ela anda de um lado ao outro. Se eu não ensiná-la a sentar, mas esse ensino, assim, bem proposital mesmo, objetivo de ensino, ensinar a sentar ou permanecer sentada por um período de tempo, é algo que vai impactar lá na frente. Aí eu estou falando do meu aluno que tem um repertório, como eu coloquei no primeiro quadrante aqui,
pré-acadêmico e pré-escolar. Ele não tem ele está nos pré-requisitos do acadêmico, nos pré-requisitos do escolar. Ele ainda tem um repertório pré. Só que se eu não ensinar essas coisas, não adianta eu ir lá para o acadêmico, para os conteúdos escolares, porque ele ainda não vai estar pronto. E aí é a hora que eu preciso, inclusive, pensar... Aqui coloquei até outros exemplos. A imitação, às vezes eu preciso ensinar. Se um aluno não imita, ele vai perder muito do aprendizado dele. Se ele não aponta, se ele não pareia, ele não vai fazer uma cópia de uma palavra da lousa. Então, são ensinos que são pré-requisitos, né? E que a gente, às vezes, se surpreende de receber lá no ensino fundamental, num terceiro ano, num segundo ano, um aluno desse nível. Só que essa é a necessidade desse estudante. E se eu pular isso e já for lá para um conteúdo de terceiro ano, ele não vai dar conta, vai ficar uma lacuna, porque eu preciso entender essa divisão que eu trouxe para vocês. Que eu tenho alunos que estão mais lá no pré-escolar, no pré-acadêmico, e outros que já estão lá no acadêmico. Então, eu trouxe um exemplo aqui do que a gente está falando. Então, vamos pensar em habilidades... de nível pré-acadêmico. É uma criança que ainda precisa ser trabalhado, o contato visual, o sentar, o seguir instruções, a imitação, o pareamento, a identificação, o uso do lápis. É um ensino, pessoal, mais, assim, iniciante, né? Vamos dizer assim. É mais básico, vamos dizer. E aí... eu preciso olhar para isso primeiro, antes de olhar para os conteúdos que eu, professor, já pensei lá para minha turma de terceiro ano, de quarto ano. Porque são coisas que são barreiras, se eu não trabalhar, são barreiras que vão atrapalhar o meu ensino. E aí, quando eu tenho um aluno que está neste ponto, nessa necessidade, uma coisa que é bem legal da gente pensar também, é até a presença do auxiliar. É aqui que eu preciso muito de um AT ou de um auxiliar, enfim, cada lugar, né? Porque é algo que eu vou precisar que alguém me ajude com essa criança. A gente sabe que é uma dificuldade as escolas terem auxiliares e tal, mas aqui, pessoal, é a grande necessidade de quando eu preciso ter um AT escolar ou um auxiliar me ajudando a fazer esse tipo de treino e de ensino para a criança. Porque é muito difícil que um professor dê conta de fazer isso sozinho. Vamos falar bem a verdade? É muito difícil. É a hora que você precisa ter esse auxiliar para fazer esses programinhas. Onde eu posso aprender a fazer? Hoje a aula não é sobre, a palestra aqui não é sobre como ensinar as habilidades, mas para quem não é da área de aba, a aba ela vai desenvolver programas para você ensinar cada uma dessas habilidades. A aba é maravilhosa. E aí você pode... estudar esse ensino, é bem legal, e você vai colocar ele no Pay, vou trazer uns modelinhos, mas aí você precisa se aprofundar na parte de como ensinar. Mas é isso, primeiro eu preciso entender se meu aluno está nesse nível, porque se ele estiver nesse nível, gente, não adianta já ir para a soma, não adianta ensiná-la. Calma, eu digo assim, o desenvolvimento, ele é igual uma escada, né? E a gente tem que ir degrau por degrau. Eu já recebi mãe que o filho estava ali no nível de organizar o comportamento, prestar atenção no que se pede para executar, e ela dizia, eu preciso que ele seja alfabetizado. Eu falo, é um anseio seu, também é um anseio meu, provavelmente um anseio da escola, mas a gente não pula os degraus do desenvolvimento, a gente tem que ir um por um. E aí, essas são habilidades básicas que se a gente não desenvolve, a gente não chega lá na frente, na adaptação da atividade, porque ficou para trás. Então, essas habilidades, tem alguns que chamam de comportamento de aluno, também gosto muito de chamar dessa forma, elas são para serem trabalhadas antes, mas também elas podem ir para o PEI. Eu posso fazer um PEI somente pensando no comportamento de aluno. E não priorizando, né, nesse estágio ainda habilidades tão acadêmicas, porque a gente entende que isso é necessário. E que as outras crianças não tiveram um PEI assim, porque para elas o ensino, esses aprendizados são naturais. Entende? E não ter medo de fazer um PEI com esses objetivos, porque eles impactam diretamente na aprendizagem da criança. A gente está junto, pessoal? Está dando para acompanhar? Tá ótimo, Cíntia. Tá vão muito falando bom. aí, tá?
Me sinto meio sozinha falando aqui, olhando a apresentação. Ó, Mas o pessoal já vamos está lá. dizendo aqui, Sheilinha, Cíntia, a Sheila disse que importante isso, gostaria que todos os professores soubessem disso. E aí o tempo todo o pessoal, quando você for falando sobre o mediador escolar, como é importante isso. Então, assim, tá super vindo de encontro, tá ótimo, Tá pode bom, deem continuar. feedback aí, gente, se tiver também rápido, cansativo. Essa parte passa que a gente já sabe, vamos falando. Ô, Cíntia, é que às vezes alguns professores pensam que os objetivos têm que ser voltados para o acadêmico. Isso, Flor. Eu passei um P agora para a Rosana, por exemplo, que os objetivos são atencionais, porque a única queixa que veio dele até agora, né, que eu observei ele pouco, mas eu tenho o retorno da escola e dos pais, é questão atencional. Então vamos trabalhar começando Isso. por atencional, Isso, né? porque se ele não trabalhar a questão atencional, como que ele vai sentar e fazer uma atividade acadêmica? Ele não vai conseguir. E às vezes eu vejo que os professores falam, eu não sei fazer um PEI porque o menino não sabe nada ainda, não sabe nem as letras. E de fato, às vezes eles estão certos com essa fala, no sentido de que há coisas a serem trabalhadas antes das letras, antes da alfabetização, antes da matemática ali. Né? E isso é um PEI, pessoal, isso é um PEI, você escrever lá, que vai fazer com que esse aluno te olhe mais, siga sua instrução, permaneça sentado, faça um pareamento de cor, faça pareamento de objetos, identifique coisas. Isso já é um ensino. Só que muitas vezes é feito lá na educação infantil, não é? Só que se ele não passar por isso, mesmo que ele esteja com você agora no segundo, terceiro ano, ele não galga degraus mais altos, tá certo? E aí, nesse nível, então, a gente pode fazer já um PEI diferenciado para ele, trabalhando essas questões, e se for possível ter um auxiliar, é a hora até, pessoal, que a gente argumenta isso. Eu gosto de pensar muito em critérios para as coisas, né? Porque o critério não pode ser assim, eu acho que ele precisa de AT, eu acho que ele não precisa, a gente precisa ter critérios para as coisas. E esse é um critério bem relevante, né? Olha, ele está num nível pré-acadêmico. Oi, Rô. Oi, desculpa te interromper, eu queria fazer um adendo aí em cima disso que você está falando. Claro. Em Taboão, né, você sabe que a gente está tentando mudar algumas questões de PEI, a Flor está aí acompanhando, mas eu vejo que quando você tem um aluno com TEA, com muitas comorbidades, eu vejo que os professores de AE também sentem dificuldade em escrever esse PEI no sentido de conseguir colocar isso que você falou, as coisas por partes, porque às vezes ele até, vamos supor, vou dar um exemplo, sabe parear, mas por conta do TDAH, ele tem uma dificuldade de sentar. E aí é o que você falou, tem que aprender o sentar, mas ele já sabe parear, né? Então, eu vejo que aí, às vezes, se confunde um pouco por conta das comorbidades que você não sabe primeiro o que avaliar, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Essa seleção, Rô, eu trouxe aqui mais para frente, eu vou adiantar, porque a pergunta cabe agora, então eu vou adiantar. Uma coisa que nos ajuda muito a pensar nessa seleção do que eu vou fazer, então, que nem a Rô falou, ele pareia, mas ele não senta. Bom, eu posso usar uma rota para poder entender isso, e a Camila, e eu vi que alguém já até colocou no chat esse livro, eu vou indicar também, é o livro da Camila Gomes, Ensino de Habilidades Básicas, ela traz uma rota para ajudar a gente a pensar nessas principais habilidades. Essa rota, pessoal, aqui eu coloquei uma foto, né, uma página do livro dela, é maravilhosa, porque ela traz mais ou menos o seguinte, a seleção e os degrauzinhos do que eu estou falando, do que eu vou ter que ensinar. Então, ela é uma rota por cor, vejam aí na tela de vocês, é uma rota por cor, numa ordem mais ou menos aqui de desenvolvimento mesmo, do que eu devo ensinar. Então, lá em cima, por exemplo, onde que a autora começa falando que são as habilidades básicas? Contato visual e sentar. Gente, isso é básico para uma escola. E se ele não senta, eu preciso fazer esse tipo de ensino. Cíntia, e como eu ensino a sentar? Como eu falei, aqui não dá para falar, mas a gente adora falar disso, né, Lili? Que é o como
fazer, mas dá, você tem treino, você tem que colocar objetivo, colocar as dicas, esvanecer as dicas, reforçar. É bem legal, mas precisa ter uma pessoa junto nessa fase. É muito difícil você conseguir implementar habilidades pré-acadêmicas sozinho, porque eu sei o que é uma sala de aula, gente. Não é fácil. Adaptar atividades acadêmicas já é desafiadora, mas você está muito próximo dos níveis, né? Mas nessa etapa aqui é o ideal, você precisa ter alguém. E aí, por aqui, você vai vendo. Então, depois, olha lá, você tem, por exemplo, instruções de um passo, depois as instruções de 2 passos seguindo a cor de rosa, depois as instruções de 2 passos, você tem lá no cinza, trabalhar o motor grosso, depois partes do corpo, o apontar, o emparelhar. Então, essa rota, como a Rosana está falando, vai ajudar o professor a tomar decisões, porque a gente recebe a criança é muita coisa. Você fala, ele não sabe um monte de coisa, mas por onde eu começo? Essa seleção do que é prioridade, eu sugiro essa rota, esse capítulo que ela fala sobre essa rota, que é bem interessante. Porque planejar é fazer escolha, gente. Essa frase é bem impactante, na verdade, se a gente pensar. Planejar é fazer escolhas. Você vai escolher o que você vai ensinar. E aí você precisa ter um mínimo de conhecimento nesse sentido de desenvolvimento para fazer uma rota. O que eu vou ensinar? Então, primeiro eu tenho que ensinar a sentar, depois eu tenho que ensinar o motor, depois eu tenho que ensinar as partes. E aí você vai tendo essa ajuda para pensar esse caminhar. E aí você vai descendo, precisa ensinar a esperar, motor fino, emparelhar, segurar um lápis, e lá no fim, por exemplo, que você já tem mais as questões verbais, de pedidos vocais, porque pode ser que esse aluno seu também não fale ainda, né? Identificação, uso da tesoura, isso está lá no final. Isso aqui, pessoal, pensando tudo em pré-acadêmico, tá? Em habilidades básicas ou comportamento de aluno, para depois a gente falar do acadêmico. Estamos juntos? Deixa eu voltar. Estamos. Excelente, sim. E aí eu falo exatamente isso aqui, né? Que nessa fase é preciso um AT, um auxiliar, né? Para poder fazer essas habilidades, para que ele tenha essa autonomia, porque sozinho, gente, essa parte é muito difícil o professor, sozinho. É necessário é necessário também que esse AT, esse auxiliar, venha nos ajudar, mas ele precisa saber que ele tem que se fazer desnecessário. Isso é uma coisa que eu venho falando muito, assim, né? As mães chegam lá na clínica, por exemplo, eu quero um AT para a escola. Por quê? Ele precisa ter um AT porque eu fico preocupada, ele não me conta o que ele fala na escola. Não é nada disso, né? O AT, ele precisa entrar para sair. A ideia é o AT vir te ajudar nesse pré-acadêmico, deixar esse aluno prontinho para que o professor consiga lidar com ele e ele não tenha, ele tenha mais autonomia, não precise de um AT por muito tempo, mas enquanto ele precisar, mas enquanto ele precisar, ter esse auxílio. E esse AT, ele precisa ir também, ele é uma dica no ambiente, ele precisa também ir fazendo o esvanecimento. Então, por exemplo, ir se distanciando fisicamente, ajudá-lo a ouvir, a obedecer e buscar pelo professor. Então, ele redireciona o aluno para o professor, o aluno não é para ficar perguntando as coisas para o AT e para o auxiliar, ele redireciona para o professor, você pode levantar a mão, você pode ir até lá, sempre apontando para comportamentos de aluno, né? E ajudar ele a fazer uma fila, a comer sozinho, e cada vez mais se tornando desnecessário, né? Para que haja uma diminuição gradativa e o aluno seja estimulado a ter autonomia nas suas tarefas da escola. O que a Sandra falou, eu pensei agora, porque o que eu vejo é uma dependência que criam dessas crianças, né? Eu ainda brigo, a Rosana está aqui, mas ela não acompanha muito lá na escola, que separam as crianças para dar comida. Eu falo, mas por que eles estão comendo aqui e não lá? Né? Eles entram depois, eles entram antes, eles saem da sala. É muito estranho. A Adriana está riscando a tela da Cíntia. E é muito difícil essa dependência que criam. Parece o medo de perder mesmo. Se a criança ficar independente, você não vai ter o que fazer.
É verdade. Alguém falou assim, é o medo de perder o emprego. Achei o máximo, é bem isso mesmo. Não se preocupe, viu? A T não fica sem emprego, é a profissão do momento, estamos precisando. Mas é um pouco disso. E eu digo que o bom AT faz isso. Ele é tão bom que ele chega lá, ensina e sai, né? É uma profissão que é para se fazer desnecessário, né? E alguém escreveu ali para cima, eu consegui ver o chat aqui um pouquinho, que a prefeitura não está aceitando o P, aba, não sei se está falando do AT, mas olha, eu já encontro até uma certa dificuldade em entrar em algumas escolas por esse tipo de fala. Não, porque fica deixando a criança dependente. E eu acredito que isso esteja acontecendo, mas isso é um equívoco da parte do profissional. Tem professor também que acaba deixando o aluno de inclusão na mão do cuidador, a gente sabe que tem isso também está errado, né? Mas é isso, o auxiliar, ele é uma dica no ambiente e ele precisa ir sumindo para essa criança ter autonomia, né? Bom, acho que já falamos bastante dessa parte, então, do pré-acadêmico. E aí, então, peraí. A gente vai falar, então, do aluno já do nível acadêmico, ou seja, um aluno que já tem essas habilidades que a gente falou até agora. Ele já olha, ele já senta. Claro, alguém... Cíntia, é a Mônica. Eu queria só pontuar uma coisinha antes de você passar para esse nível acadêmico, pode ser? Claro, claro. Então, eu sou professora da rede, né? Trabalho em educação infantil, tenho os 2 cargos na mesma escola que a Lili. Aparece aí, Mônica, linda. Vai, mostra como você é bonita. Eu quero ver você, vai. Ai, que sem graça. Linda, gente, essa mulher é maravilhosa. Olha como ela é linda. É, sou. Besta. Deixa eu falar. Aí, então, assim, além deles não aceitarem que a gente faça qualquer alteração, a indicação do Cefai, que é esse espaço que deveria dar auxílio para o professor, eles colocam que você tem, por exemplo, que fazer um manejo de contenção na criança. Além de não colaborar, eles ensinam errado. Então, o que acontece? Quando você chega para conversar com pessoas que têm até mestrado nessa questão, a Liliane está aí testemunha para não dizer que eu estou mentindo, são pessoas que têm, mesmo no chão da escola, um embasamento teórico de pessoas que nunca pisaram numa escola, que não sabem o que que não é para adaptar para a criança ser iniciada, ao contrário, para que ela consiga ter autonomia. Então, eu penso assim, se a gente não pode fazer isso, lá a gente faz assim, inventa que é uma... Como que a gente chama, Lili? É uma estratégia. Uma estratégia, a gente sabe assim, o que é. Então, assim, não dá nem para ensinar para os professores exatamente que nem esse planejamento que você colocou, essa rota, eu achei incrível. E eu acho assim, como a gente faria isso com um plano B, né? Como a gente poderia fazer isso com as crianças sem ter AT, sem ter alguém formado, sem os professores que não sabem? Como que a gente pode fazer para ajudar? Essa é meu questionamento assim real, né? De onde a gente trabalha. Desculpa se você não vai ter, você não precisa ter resposta para isso, mas é uma coisa assim para a gente pensar. É muito relevante. Eu só queria fazer uma observação, antes de responder a sua pergunta, só uma coisa, gente, isso que eu tô falando aqui tá muito, eu tô pensando muito, talvez, no autismo, né? Nessa questão até do AT se fazer desnecessário. Mas aqui na clínica, por exemplo, a gente atende muitas crianças de diversos diagnósticos. Eu tenho crianças graves, eu tenho crianças PCs, enfim, microcefalia, eu tenho vários cadeirantes e às vezes crianças que são muito dependentes. E pode ser que este tipo de criança não consiga ter autonomia e vai precisar de um AT enquanto estiver na escola. Então, só fazendo uma ressalva que isso não é uma regra, né? Que, em geral, né, os autistas, eles têm mais uma facilidade aí de ir se desenvolvendo e conquistando habilidades, né? E algumas crianças, principalmente se a gente falar de autonomia, não é algo que está no horizonte delas por um prognóstico aí, né, delas mesmas. Então, às vezes, é uma criança que vai precisar de AT e auxiliar para sempre. Então, o que eu estou falando é das crianças que vão ter condições de se desenvolver e tal, tá?
Bom, indo à pergunta da Sim. Mônica. Mônica, é um super desafio, por isso que eu digo assim, a gente tem que brigar, mas tem que saber pelo que briga, né? Porque às vezes eu já vi, não, tem que ter um auxiliar tal, e às vezes é uma criança que talvez nem tenha tanta demanda. E aí, às vezes você tem uma criança nesse nível pré-acadêmico que você precisa, e aí você não tem. Então, primeiro que eu acho que faltam critérios, e aí eu tô falando não de escola, né? Do nível do sistema mesmo, falta critérios. Várias escolas falam, mas a gente aqui acha que não precisa. Mas a lei também não ajuda, porque se você vai ver na legislação, não diz quem, né? Então está escrito lá, com comprovada necessidade. Comprovada necessidade de quem? Quem comprova a necessidade? E qual necessidade? Então a lei também deixa muito aberto da margem, né? Então tem essa dificuldade. Mas eu pensaria que faltam critérios. No caso do professor que está sozinho, é possível? Olha, é possível, mas é muito difícil. E é por isso que muitas vezes também não acontece. Mas se a gente pensar, por exemplo, recebi uma criança, vou trabalhar no nível pré-acadêmico, não tenho auxiliar, não tenho AT. O que eu já sugiro? Faça um PEI, para você não se perder, porque o PEI organiza a nossa vida de professor. Mas faça um PEI curto, objetivo, e com o que realmente precisa. Então, vamos supor, olha, vou começar no básico, contato visual, sentar e imitar. Ponto. Você só põe essas 3 coisas, e aí você não vai conseguir ficar o tempo todo do lado dessa criança, coisa que um auxiliar conseguiria. Mas você pode, por exemplo, eu vou fazer um compromisso de, sei lá, 20 minutos antes do recreio, 20 minutos depois, ou só antes, ou 30 minutos, o que você conseguir, ou vai pegar uma aula de um especialista e mudar por semana para ele não ter um prejuízo, mas eu vou precisar sentar com esse aluno em algum momento. Teve uma turminha que eu tive, tinha um aluno autista, e eu fiz um compromisso comigo, que 20 minutos a sala, porque a gente às vezes não faz isso para criança de inclusão, você precisa dar uma coisa ali para ele se entreter um pouquinho, para você falar com o restante da sala, depois voltar para ele. Eu, às vezes, pode fazer o inverso. Pessoal, vocês já terminaram a lição, já terminaram a atividade, agora vocês vão... Sabe a atividade que eu dei, a folhinha que eu dei? Vocês vão pintar essa árvore e eu vou sentar com fulano. E aí era a hora que eu sentava com ele e trabalhava ali, né? Era o tempo todo, eu não conseguia, minha sala era lotada. Mas eu conseguia sentar aquele pouquinho. E aquele pouquinho, 20 minutinhos, segunda a sexta-feira, já fazia muita diferença. É o ideal? Não é, mas eu não estava zerada também, né? O ideal é alguém do lado dele. Possível. É possível, só que onde a gente perde? Na lentidão. O que eu fazia em 20 minutos, eu ia demorar por dia X tempos para chegar no objetivo. Se eu tivesse uma pessoa comigo, a gente chegaria mais rápido. Cíntia, posso contribuir um pouquinho na sua fala agora? Claro. Então, tem uma intervenção, ela é baseada em evidência, que chama intervenção implementada, intervenção mediada por pares, né? São coisas que a gente... Lembrei disso. A gente vai ter que, de alguma forma, dentro da nossa realidade, por isso que começou hoje, a Cíntia falando, é um lugar muito específico, ela usou outro termo, qual foi? Muito peculiar, que é a escola. Que quando a gente se debruça a estudar análise de comportamento, a gente fica muito angustiado. E essa foi a angústia da fala da Mônica, que tenho certeza que a Mônica foi porta-voz de todas nós. E tá ótimo, incrível, mas o que a gente faz? Né? Dentro de uma realidade de 30, 35, sem auxiliar e com um currículo que a gente precisa seguir, né? E com uma política de inclusão total que proíbe um monte de coisa. E aí, o que a gente pode fazer? E aí, nós somos criativos pra caramba. Eu trabalhei no Estado por 7 anos. Eu fazia jogos com pedra, né? Porque não tinha nada. Então, assim, como nós somos, né, muito bom, claro que não é o ideal, nós gostaríamos que isso fosse uma política, nós gostaríamos que isso fosse currículo, que a nossa formação fosse realmente voltada baseada em evidência, mas não é. E é o que a Cíntia trouxe, e assim, os passos para a gente ensinar, e algumas estratégias de ensino que a aba nos ensina, né? Uma delas é a intervenção mediada por pares. Então, utilizar o enriquecimento ambiental de modelação com um amiguinho.
Travou? Travou Tá. para mim também, para Travou. vocês também? Ah, pensei que era só para mim, Travou. estava desesperada aqui. Travou. Tá. Eu vou seguir, depois a gente pede para ela completar o raciocínio dela. Voltando aqui. Bom, então falamos bastante do nível pré-acadêmico, vamos falar um pouquinho agora do acadêmico. E aí, lá no acadêmico, a gente já está falando de um outro aluno, que tem outro repertório, né? Então, é um aluno que vai precisar de ajuda ali na subtração, na ortografia, às vezes lê e escreve, mas não interpreta um texto, saber os estados brasileiros, a fazer uma pesquisa, a fazer uma comparação, ter noções de cidadania. Então, a gente está falando de um aluno que às vezes precisa de alguma coisa básica, mas já num nível acadêmico, entendem a diferença? Percebem que são dois alunos, dois repertórios diferentes? Então, estamos falando de duas situações diferentes. Esse nível acadêmico, aí já fica mais fácil para o professor conseguir trabalhar em sala de aula e propor atividades, às vezes, sem tanto um AT, né? Mas é necessário, às vezes, fazer ainda a adaptação que a gente vai ver. E aí, aqui, eu tentei resumir um pouco do nível. Então, por exemplo, lá no nível pré-escolar, é um aluno que precisa de interação, compreende a rotina, não compreende a rotina escolar, tem dependência. Aqui não, é um aluno que às vezes o que ele precisa são habilidades mais sociais, aumentar diálogo, melhorar o ritmo de aprendizagem, o desempenho, falar em público, enfim. Então, são níveis bem diferentes. Fica claro, gente, essa diferença, que eu acho que é interessante na hora que você avaliar, você entender do que você está falando, porque o seu PEI vai fazer diferença. Aqui, a gente está falando de um PEI praticamente muito diferente, às vezes, da turma. Aqui, nem tanto, tá certo? Isso aqui já falei. Bom, vamos dar mais um passo, falar da parte B da nossa palestra aqui, que é o que compõe um PEI. Vocês estão me ouvindo, gente? Voltou? Lili, se você quiser retomar. Sim. Tá. Estamos ouvindo. O que compõe um PEI, pessoal? Então, sugeri a rota. E aqui, eu tentei colocar o que eu acho que é o mínimo que precisa ter num PEI. Gente, os dados pessoais, né? Lógico, nome, idade, diagnóstico, série, aquela coisa toda. As áreas de ensino, por disciplina, enfim, como você preferir organizar. Os objetivos. As estratégias, que é o como, né? O objetivo é o que, a estratégia é o como, e a reavaliação. Isso aqui é o mínimo, daqui você pode ter outras coisas? Pode, mas acho que é o mínimo para a gente estar construindo esse nosso PEI. E aí, como eu sou visual, eu acho que todo mundo eu quis trazer um exemplo de um PEI para vocês, um PEI escolar, feito de verdade numa escola. E é um modelo bem interessante. Vocês conseguem visualizar aí? Aparece para vocês que a aluna é a Dora? Alguém só me disse se está aparecendo? Ainda não. Não? Sim, Acho que eu tenho que compartilhar separado, né? Calma aí. Está aparecendo para maior clareza o ideal que os objetivos Não. serem. Vê agora. Aparece a Dora? Sim. Ah, perfeito. Então, eu não posso trazer o nome da criança, substituir tudo pela Dora Aventureira, tá bom? Mas era uma criança real, esse PEI foi utilizado. Então, eu dei o nome de Dora, tá aqui a fotinho dela. Então, primeiro, essa parte de identificação dos dados, eu quis colocar alguma coisa aqui de saúde. Eu digo porque eu estava nessa equipe dessa escola na época, tá? A gente fez em equipe. Um pouquinho da comunicação, era uma criança que usava a comunicação alternativa, usava esse aplicativo Let Me Talk. Como que era a parte de alimentação e algumas adaptações que precisavam fazer. Isso aqui, essas informações são bem legais de ter no PEI. Então, por exemplo, letra bastão maiúscula. E aí todo mundo combinava de usar a letra bastão maiúscula, porque ela estava se alfabetizando. Essa criança já lia, acho que era terceiro ano, se eu não me engano. Terceiro ano, isso mesmo. Mentira, ela estava em fase de alfabetização, embora estivesse no terceiro ano.
E aí nós combinamos de só usar a letra bastão maiúscula, porque era o que a gente estava trabalhando com ela, né? E as atividades para ela, a gente ainda estava adaptando a forma, então tinha que ser com comandas de colar, de circular, de ligar e pintar. Ela tinha uma síndrome, e aí a mãozinha dela era bem ruinzinha para escrever, então ela não dava conta de copiar, escrever uma frase, ela usava, a gente já introduziu, chegou a introduzir, na verdade, introduziu o tablet para ela. E atividades de folha precisavam ser, ou ela colar, e a gente tinha que ajudar a recortar, entregar já recortado, ela ainda não usava tesoura, círculo, circular, ligar e pintar, né, a parte principal, passar o lápis, um lápis colorido na resposta, enfim. E aí isso aqui, gente, já é bem interessante da gente pensar, porque às vezes a gente vai passar a atividade para as crianças e é de, por exemplo, escrever. E aquele aluno não dá conta, mas a gente pode ainda assim trabalhar o mesmo conteúdo, mas adaptar a forma. Então, você mantém conteúdo e muda a forma, por exemplo. Né? E aí, para ele, vai ser em forma de X. Eu trouxe alguns exemplos e para mostrar para vocês, para variar a forma de apresentação. Aí eu gostava de colocar potencialidades, a gente colocava o que ela já sabe, porque isso não vou chover no molhado, todo mundo aqui já sabe que a gente parte do conhecimento prévio, né? O que ela já sabe. Então, ela já sabia reconhecer as letras, reconhecer o número de A5, o nome e tal. Eu já sabia o que ela sabia. Então, a partir do que ela sabe, é que eu venho e faço o quê? O que ela precisa. De recursos visuais, a gente usou para ela rotina, board, letras móveis, ela ainda se beneficiava bastante, a pastinha para as atividades, o aplicativo, as folhinhas avulsas e tal. Bom, e aí, lá na disciplina, ficou um pace aqui bem resumido, pessoal, mas eu queria trazer só para vocês terem uma ideia. E não vocês sabem que PEI não existe modelo, né? Igual alguém colocou aí no chat que a legislação não fala de PEI, não tem modelo de PEI, não tem, né? A gente vai criando, mas ele precisa ser significativo e útil. E esse aqui está bem útil. Então, lá em língua portuguesa, é uma sala de terceiro ano. Em língua portuguesa, praticamente ela não se beneficiou em nada do livro, não se beneficiava do livro, era uma escola, essa era uma escola particular, tinha livro. E aí ela não se beneficiava do livro. Então, em português, a gente ia usar folhinhas avulsas, porque as crianças de terceiro ano já estavam vendo regras ortográficas, interpretações de texto, outras coisas mais complexas. E ela tinha uma atividade diferenciada. Isso é um problema? Não é um problema. Ela estava na mesma aula de português, só que fazendo algo que estava lá atrás no português, que era a alfabetização. Mas ela fazia durante a aula de língua portuguesa. Na matemática, ela não se beneficiava do livro também, porque os alunos estavam lá nas continhas, na multiplicação, entrando em divisão, e ela estava quantificando, ela só contava até 5. O que ela tem que fazer? Contar 6 a 10. Mas no terceiro ano, sim, aí ela chegou lá, não sabia, tem que ensinar, né? Tem jeito. Semelhanças de diferença, agora e depois, ela confundia muito e tal. Agora, nas outras áreas, ciências, história e geografia, ela conseguia acompanhar, ela era super esperta, tal, a questão dela era muito a falta da fala, ela não falava absolutamente nada, chegou até a aprender um pouco de Libras, enfim. Mas ela conseguia, e ela era super curiosa sobre as coisas. Então, em ciências, ela conseguia aproveitar o livro. Porém, a gente precisava adaptar um pouco a quantidade. Era um livro que tinha muito conteúdo e para ela era muita informação. Então, lá em ciências, por exemplo, nas características dos animais, com ela a gente ia só trabalhar terrestre e aquático, mas no livro tinham outros conteúdos. Mas a gente sempre entende assim, pessoal, menos às vezes é mais, no sentido de que é melhor ela aprender um pouco bem aprendido do que eu fingir que ensinei 10 coisas, ela não aprendeu, foi nada, né? E aí a gente vai aos poucos. Então, cobertura do corpo, para ela a gente ia trabalhar só animais com penas e pelos. Mas era o mesmo conteúdo que o restante da turma. E por que eu tinha que colocar aqui, pessoal, separado? Eu tinha um PEI para cada aluno? Não, porque o restante da turma se beneficiava de um planejamento coletivo, que é aquele que a gente faz no começo do ano. Eles estavam juntos, uns com atraso, mas eles estavam juntos. Mas o dela não. E, gente, se eu não organizo isso, como que eu ia trabalhar com essa menina? Eu não ia conseguir trabalhar, eu ia me perder. Isso aqui organizava a minha cabeça antes de tudo, sabe?
me ajudava a pensar onde eu estou com essa menina, para onde que eu vou. E aí eu já sabia que eu tinha que fazer atividade de cobertura do pelo, de pelos, do corpo de penas e pelos, tinha que ser mais em forma de corte de colagem, de ligar, nanana. E aí isso organizava para eu saber o que propor para essa criança. E aí, história, a mesma coisa, todo mundo com o mesmo livro, ela também, mas eu adaptava um pouquinho o que ela ia ver em geografia e tal. E aí, depois, a avaliação, lá nesse colégio utilizava essa menção, né? Aí cada lugar tem a sua forma. Acabou. Não é difícil isso aqui a gente faz, isso aqui é a vida toda, isso é planejamento, né? Todo professor que faz um planejamento. A questão aqui é que a gente pode... Aí, o que não tem aqui é a parte das estratégias, que a gente vai falar um pouquinho. Aqui é um resumo do que eu vou trabalhar com ela. E aí, pessoal, isso não é um bicho de 7 cabeças, porque a gente morre de medo de fazer PEI, mas isso vai organizar o professor, vai saber o que ele ensinou, como ela aprendeu, aonde ela parou, e você pode colocar outras informações também nesse PEI, por exemplo, com relação ao manejo, a forma com que ela aprende, se possível esse PEI passar de ano para ano, então ela chegou na escola no 3º ano, mas às vezes é um aluno que vai ficando mais tempo na escola, dá para todos os professores ainda terem acesso a isso, né? E ajudar muito nesse processo. Vou mostrar agora. Eu tenho tempo, gente? Vocês precisam ir dormir? Eu posso continuar? Deixa eu ver. Tem sim, desculpa, gente, que caiu a internet aqui. Mas tem sim, você acredita que mais ou menos 10 minutinhos, 15 minutinhos você termina? Pode ser 15, gente? Pode ser sim. Prometo. Tá ótimo. A gente tá Vocês feliz. estão vendo uma página aí? Outra página? Sim? Vou dar um exemplo aqui. Esse PEI, pessoal, a gente usa lá na nossa clínica, né? Também, claro, eu já ocultei o nome da criança. Mas queria só mostrar um exemplo aqui de um PEI de uma criança que está no nível pré-acadêmico. Então, é uma criança, eu não lembro a série que ele está, é uma menina que ela está. Eu não lembro, mas acho que se eu não me engano, é 4º ano que ela está. E ela não permanece sentada. E aí a gente fez um programinha para ela. Então, um exemplo de ensino, né, que a gente estava falando. Então, ela precisa permanecer na mesa. Objetivo, ela permanecer sentada na cadeira durante atividades em todo o ambiente que cadê que fica na frente esse negócio? Que este comportamento for necessário. Aplicação. Então, exemplo, número 1. No momento em que Dora precisar ficar sentada, o adulto deverá chamá-la e mostrar o board. Agora, board é um instrumento, assim, um papel, assim, não sei se vocês conhecem, escrito agora e depois. O que a criança tem que fazer agora e depois, para previsibilidade. Agora sentar e depois vamos brincar com um item de interesse, ou, por exemplo, a bolha de sabão, alguma coisa que ela gosta com a massinha. Olha, agora vamos sentar e depois brincar com a massinha. E este item já tem que estar na mesa, então a massinha já está na mesa. Então, você pôs a massinha na mesa, trouxe a criança, pode dar uma ajuda física para ela chegar perto e você fala isso. Aí o adulto pega na mão dela e leva até próxima da mesa, olha nos olhos e diz, senta. Agora senta, o adulto imediatamente elogia e dá a massinha que já estava em cima da mesa. E ela permanece sentada por 9 minutos, mantendo-se engajada ali com o auxiliar. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma criança que está lá no pré-acadêmico e que eu preciso escrever objetivos para ela conseguir realizar. E aí, de preferência, como eu falei da mensuração, objetivos claros, objetivos assim, objetivos, né? E que sejam simples de executar. E aí aqui, olha, se você tem um auxiliar e ele falta, até um outro auxiliar pode ficar com essa criança, porque está escrito exatamente como ele precisa fazer. E não é um PEI longo. Então, o que ela precisa fazer, essa criança? Permanecer sentada, realizar uma atividade, e aí a gente coloca aqui o passo a passo, o que ela tem que fazer para realizar uma atividade ainda não acadêmica aqui, né? É apenas o treino de realizar atividades. A gente está trabalhando comunicação funcional, então ela precisa pedir por uma ficha, né? E acabou. O próximo já é manejo de interferente. É uma aluna que ela bate, né? E aí tem aqui um procedimento para quando ela bater e na prevenção também para que ela não bata. Não vou ler porque não tem tempo, senão eu queria ler com vocês e cada passo aqui. Então, aqui, pessoal, eu tenho um PEI pré-acadêmico,
diferente do último PEI que eu mostrei, que é mais acadêmico, e que eu coloco de uma forma resumida e o passo a passo de como ele deve ser executado. E posso colocar alguma coisa com relação a manejo também, porque isso diz totalmente respeito ao currículo que a gente está construindo. Tá bom? Trouxe esses dois modelos, gente, para ter exemplo, para a gente não ficar aqui falando sem algo mais visual, porque às vezes o visual já dá uma ideia legal para a gente. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, para eu já concluir a minha fala aqui. Peraí. Voltou a minha apresentação, gente? Voltou. Voltou? Então, resumindo, para maior clareza, os objetivos precisam ser possíveis, precisam ser mensuráveis, precisam ser claros. Igual a gente colocou lá, animais, vai aprender pelos e nem lembro qual era o nome da outra cobertura. Ponto. São 2, né? E aí a gente poderia até estipular quantos animais, enfim. Tem que ser claro, tem que ser dividido por pequenos passos. Na aba a gente vê muito isso, eu ensino do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo, e precisa ser baseado na aprendizagem sem erro. Gente, cada coisa dá uma aula, né? Falar de aprendizagem sem erro daria uma palestra. Como não é o tema que eu não vou entrar, mas é na ideia de minimizar os erros para aquela criança, enfim. E aí eu vou finalizar aqui com 2 coisas que eu quero mostrar para vocês, gente. Espera só 2 coisas. A primeira, peguei lá na BNCC um objetivo aleatório aqui, ó. Eu peguei lá dos pequenininhos, dos bebês. Está escrito assim na BNCC. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Pessoal, é muito amplo esse objetivo, é muito grande. Demonstrar empatia pelos outros, perceber sentimentos, maneiras de pensar, é muito amplo, principalmente se a gente pensar para uma criança com atraso no desenvolvimento. Então, qual que é o ideal? Eu pensei o objetivo para a turma, talvez, pessoal, para as outras crianças possa fazer sentido. Para as nossas crianças, isso precisa ser mensurável, isso precisa ser operacionalizado. Então, eu vou pegar esse objetivo, primeira coisa, quebrar ele. Então, eu vou falar de o que é o foco aqui? A empatia. Tá, então eu vou trabalhar empatia. O que é empatia? Perceber o sentimento. E aí eu vou transformar ele numa forma mais mensurável. Então, para o meu aluno, por exemplo, eu poderia escrever assim, ó. Identificar 3 expressões faciais. Feliz, triste e bravo. Ponto. Entende? Fica mais objetivo, claro, o que eu tenho que ensinar, o que ele tem que aprender. E eu já sei o que avaliar, porque eu avalio o que eu ensinei. E aí eu posso fazer até uma coisa gradativa. Eu posso começar com emojis, tá aí na setinha aqui do lado, ó. Depois eu posso passar para caras de pessoas conhecidas da escola e depois para pessoas desconhecidas. Eu já faço aqui até vou dificultando o nível aqui. Mas precisa ser mensurável. E muitas vezes os objetivos da BNCC são muito amplos e aí, às vezes, sabendo o que mais que você está trabalhando, nem sabe muito bem o que avaliar. Então, precisa dar uma enxugada, operacionalizar, mensurar, tá? Isso era uma coisa. E, enfim, para fechar, eu quero deixar alguns exemplos para vocês de algumas adaptações super possíveis de serem feitas, assim, alguns exemplos. Eu sou visual e acho que todo mundo é. Para adaptação, a gente tem que pensar o seguinte, ela pode ser igual da turma, por exemplo, mas em menor quantidade. Ela pode ser igual da turma, mas terá mais tempo para fazer? Ela pode ser fragmentada em pequenos objetivos, ela pode ser ensinada do simples para o complexo, a gente pode usar reforçador para cada acerto, coisa que talvez as crianças já não precisem. Eu posso colocar dicas nas atividades, então, dicas para pensar na hora dessa adaptação. Então, um exemplo aqui, pessoal, olha essa atividade de quê? De ciências, né? Aí, do lado esquerdo, a original, do lado direito, adaptada. Qual que é a diferença, gente? Alguém fala aí. Menos conteúdo. Reduzir a quantidade de informações, né? Bastante ilustração. Isso. Em geral, né, não é uma regra, os autistas, eles são muito visuais, né? Então, abusar mais de imagens, né? E, às vezes, o texto, essa quantidade de texto pode ser cansativa, ou ele não tem fluência, ou ele se perde. E aí, dessa forma, a gente tem um conteúdo mais efetivo, mais objetivo. Olha uma atividade de ciências. Você pode ainda abusar das dicas por cores na atividade.
uma de história, né? Outra de ciências. É que não dá tempo da gente comentar cada uma, gente, então só vou passando para vocês darem uma olhada. Cíntia, marca já outra data com a gente, tá? É tanta coisa, né? E pensando na proposta de adaptação de atividades, a gente pode pensar, vou selecionar, gente, porque é muita coisa, mas, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar aqui nessa atividade aqui. A gente dá dicas por cor. A ideia da dica, né, na aba é sempre retira. Mas aqui, por exemplo, a professora fez uma atividade e o item metade da resposta está da cor da outra metade. Então, dado, e aí é tudo vermelho. E aí você dá para o seu aluno primeiro fazer e ele vai se guiar por cor. Depois, o que você faz? Imprime a mesma atividade de preto e branco, por exemplo, né? Então, toda a dica na aba tem que ser esvanecida para que ele depois consiga fazer sozinho. Essa daqui também é bem legal, é uma criança que gosta de personagem, então você põe lá o Cebolinha falando, vamos desenhar, preste atenção no título. E aí a criança faz a atividade aqui, e aí o próprio Cebolinha volta e dá o reforço. Parabéns, Rodrigo, seu desenho está lindo. Aqui, por exemplo, né, a criança gosta do cachorrinho. Oi, Henrique, vamos fazer atividade juntos? Você quer me dar um nome? Escreve aqui o meu nome. Então, primeiro você dá uma envolvida ali. Escreve o nome e tal, não sei o quê. Aí, no meio da atividade, muito bem, Henrique, vamos continuar? Né? E aí você pode ir usando, muitas vezes, gente, só de você colocar, assim, um personagem, algo que traz uma identificação, você já consegue aumentar um pouco a OM, o engajamento, a motivação da criança de fazer aquela atividade, né? Alguns outros exemplos de adaptação, cadê? De Fundamental 2, por exemplo, ó. Você tem um texto ali grande, né, e com alternativas, e às vezes você pode precisar resumir um pouquinho disso, trazer alternativas. Tinha uma outra aqui, ela estava toda em dissertativa, e a gente colocar para alternativas já facilita um pouco para a criança conseguir realizar. Existe também você fazer por mapa mental, né, de uma forma bem com setas, enfim, né? E aí, para fechar, gente, e aí eu encerro. Então, o que eu não posso fazer com relação à PEI? Não fazer. Eu não posso não ter objetivos a serem trabalhados com meus alunos, né? Não dar desenhos para pintar ou brinquedos para manipular como forma de entretê-lo. Ele tem coisas a aprender, talvez não esteja no nível da sua turma, mas vamos buscar onde ele parou. Não aceitar que o auxiliar ou até interfira ou tome as decisões sobre o seu aluno. Não deixá-lo ocioso, andando, saindo da sala ou dormindo. Não dar tarefas demasiadamente difíceis ou complexas, porque podem dar fuga de demanda. E o que é ter conhecimento sobre o diagnóstico, sobre a inclusão, conhecer as estratégias, vão estudar essa parte de ensino de habilidades, é entender que pessoas diferentes aprendem de maneira e tempos diferentes, é se esforçar para não deixar ninguém para trás, é investir tempo numa boa avaliação, investir tempo em escrever esse PEI, é investir tempo em propor atividades, é oportunizar para todos. Aqui eu deixo a bibliografia. Terminei. Muito bom. Muito bom. Respira agora. É para aplaudir de pé, amada. Meu Deus, gente, foi tão rápido, nem teve Amei, gente. Ó, só teve Foi um demais. problema. Você vai ter que vir mais umas 5 vezes. É gostoso esse assunto, né? Vamos ter que Cíntia, marcar mais um. vai. Ai, amiga, já se compromete aqui na frente de todo mundo. Por favor. Antônia. Olha, eu tô vendo as pessoas daqui, a Antônia, tá a Kalinka aqui, gente. Olha, gente, Vejo eu a Antônia adoro desde gente o Rio. eu adoro estudar e adoro gente que gosta de estudar. Por isso que eu sou amiga da Flor, por exemplo. A gente tem que estudar na vida. É muito bom, gente. Estamos juntos. Adoro esses grupos, essas iniciativas. Estamos juntos. Cíntia, bora participar do grupo. Eu só não. Eu gostaria muito que você ficasse mais 1 hora, mas
como a gente está iniciando, a gente está na aproximação Claro. sucessiva ao alvo, Isso. Ai, que isso. dá. a gente precisa ir devagar para a gente Isso. incentivar quem vai Não dá assistir, fuga. Se senão ficar dá demasiadamente fuga. difícil. Isso. Então, Foi o assim, que aconteceu com os professores do AE, quando eu comecei a trabalhar o livro da Camila Gomes. Eu comecei tão empolgada, eles começaram a achar muito complexo a Deu coisa. fuga. Doses homeopáticas, do simples para o complexo. e pedir autorização, né, que a gente está gravando. Eu espero que minha internet deu problema aqui, espero que tenha gravado de verdade para a gente dividir lá no grupo, porque até por acessibilidade, né? Muitas pessoas estão trabalhando, têm outros compromissos, e como a gente também quer trabalhar com acessibilidade, permitir que as outras pessoas tenham oportunidade de conhecer essa riqueza que foi hoje, né? Pedir essa autorização. Acho que a Elisa está passando no YouTube, né, Elisa, para a gente também, para a Não, eu não gente. consegui, mas eu estou gravando a tela aqui. Mas eu queria só falar uma legal. coisa que eu acho muito importante que ela trouxe, foi em relação às habilidades de aluno pré-acadêmicas, né? Porque muitas vezes, quando é uma criança no ensino fundamental e ela não tem essas habilidades, às vezes os professores não sabem como avaliar, é muito difícil, porque a gente não aprende isso também na pedagogia. Avaliar essas habilidades pré-acadêmicas. Eu fiz uma agenda, pessoal, depois eu vou disponibilizar lá no grupo, que é justamente para despertar isso nos professores, nos pais, sobre essas habilidades pré-acadêmicas. Eu usei o livro da Camila Gomes, eu usei várias referências assim que traz isso que na pedagogia a gente não vê, nem na psicopedagogia. Então, essa agenda eu deixei livre para quem quiser baixar, imprimir, ela tem registro diário e tem uma avaliação que tem um pouquinho da EIFOS, tem um pouquinho da Camila Gomes, tem Legal. bons. Depois eu vou te mandar. Ai, manda sim, gostei. E aí tem os Elisa é registros top. diários, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Que aí dá Legal. para ter um controle sobre o comportamento, né? Se a criança está desregulando, o que ela está fazendo de atividades, tem bastante coisa. Show. Muito bom. Cíntia, fechar com você na próxima, você tendo a agenda aí, falar sobre estratégias de ensino, né? Beleza. Ou avaliação, uma das Sandra duas. que tá aí, é a Sandra Prado? Não. Que Sandra que é? Que Sandra que é? Ah, não sei, pediu alguma coisa para mim, mas não sei que Sandra que é. Sandra, quem é? Fala aí, quem é você? A Ô, liberar Cíntia. falar. Sandra Andreotti, Flor. Oi, Sandra. Tá bom, entendi. Tudo bem, Sandra? Oi, Minha quase vizinha, Adriana. minha Vamos, quase vizinha. Adriana, divulgar a Adriana, mamãe, super engajada na causa também. Ai, que linda, divulguei pra um Adriana. monte de gente, Ô, parece que ninguém Cíntia, foi ver. eu te mandei aí, que Ah. você estava falando de avaliação aí, acabei de receber de uma mãe o Portage, até mostrei para a Rô, falei, olha, é possível você usar alguns protocolos, né? Explicando para a mãe preencheu tudinho, só que mandou agora, né? 10 horas, 9 horas da noite. Mas assim, mandou, né? Que legal. Para dar um norte, eu não conheço a criança, né? Super, super. Ela é da EMI, é muito legal isso, né? Você poder ter um norte de onde começar. Top, top. Então, a gente já pode fechar pela fala da Flor Flor arrasa. agora, fechar algum dia com a Cíntia, para a gente falar sobre avaliação. Que tal, Cíntia? Vocês que mandam, gente, fico à disposição. Tá? Gosto Então, muito dessas vamos... iniciativas. Olha, Uma avaliação e outras estratégias de ensino. isso, então vamos fechar 2 dias com a Cíntia, tá bom? Hoje estava, o Gilmar essa semana está todinha em avaliação aqui. Oi, que delícia. Essa semana é dele, lá em Itajubá. Boa. A outra que é legal. minha. Ótimo, maravilhoso. Depois a gente chama a Flor também. Não vou falar nada aqui, não. Claro que vai. Hoje todo Não, mundo aqui, ó. Alexandre Vai falar. Todo mundo vai. Imagina. Eu não sei nem por que eu aceitei ir para Praia Grande. Cadê o Alexandre? Cadê Alexandre? Eu vou fazer uma palestra em Praia Grande. Meu Deus Bora. do céu, por que eu aceitei? Ó, nosso objetivo aqui é nos acolher, nos fortalecer, nos empoderar e levar esse conhecimento de contribuir para as escolas, vai ter que viajar igual a Flor, ir para lá e para cá, porque a gente tem essa missão, gente, democratizar a análise do comportamento, né? Então, Isso acho mesmo. que se a gente puder, e olha, de forma gratuita hoje, gente, eu acho que isso foi uma riqueza, né?
Então, a gente entregar esse conhecimento também, instigar, para a gente se apaixonar, como diz a Flor, né? A 8ª dimensão da aba, e a gente pareia com a nossa amizade, né? Com a alegria de estarmos juntos, né? No meio da semana, eu acho que... No meio não, no início da semana, então eu acho que a gente está aqui porque a gente quer, não porque a gente vai ganhar ponto, né? Nosso maior reforçador aqui é o conhecimento e reforçador de estarmos com pessoas amadas, queridas, né? Por isso que eu quero aproveitar minha fala para agradecer a Cíntia. Muito obrigada, Cíntia, pelo esse material rico. Se você puder compartilhar alguns modelos que você trouxe para a gente, se for possível, a gente vai ficar muito feliz, porque as pessoas com certeza vão pedir. Fica o convite também para você participar do grupo, que é um grupo de aba para professores. Acho que você vai ter muito a contribuir. E a gente vai tentar se organizar para ter outros momentos, né? Com a sua participação, com a participação de outras pessoas. O Luciano já foi chamado, a Carolina Ferreira também do Aba Acessível, para a gente trazer isso de forma acessível e gratuita para todos nós e contribuir para levar para nossas escolas, para o horário de estudo, né? Porque a gente vai tentar gravar e chamar e convidar outras pessoas também. Então eu é parabenizo isso. vocês, viu, pela já mandaram iniciativa, o link parabéns. aí. Oi? Mandaram o link. A Sandra está perguntando como faz para participar do grupo. Mandaram o link. Ah, legal, legal. Ai, a Camila eu mandei de maravilhosa. novo. Manda aí. Gente, só para reforçar vocês, não ter estratégia de fuga aí, vamos fazer análise funcional. Vamos encerrar. Muito obrigada, gente. Foi uma noite linda, incrível. Eu sei que está todo mundo cansado, mas foi muito bom acabar assim, mostrando que tem possibilidades dentro da escola. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, pessoas fora de São Paulo, nordestina, né, Sheila? Gente Cadê linda, a Sheila, de Recife? Recife, gente gostosa. Vamos, na próxima oportunidade, chamar mais pessoas. Hello! Linda! Cadê o meu menino? Não falou comigo, viu? Gente, Só fiquei de olho. Cíntia, para quem fica... Tava desligado o microfone, que esse menino tava aqui, tagarelando. Tia Flor. Digo, gente do céu, Não acompanhe ouvi. aqui. Olha a tia Flor, Pedro. Cíntia, Oi. tira o compartilhamento de tela e tira uma fotinho, vai, gente. Peraí. 15 pessoas já foram embora. Só os que ficaram. Vamos lá. Tira aí, gente. É só dar um print aqui, galera? Vai, todo mundo. Peraí. Todo mundo tira aí. Ô, Flor, você consegue tirar, Flor? Consigo. Abre aí, Tira aí, gente. Flor, por favor. Deixa todo mundo abrir. Peraí, cadê a... Oi, Pedro! Peraí. Oi, Kalinka. Peraí. São 2 telas. Ô, Flor, você tira? Peraí, cadê a outra? Deixa eu ir para outra. Deixa eu passar isso daqui aqui. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu desligar. Cíntia, eu estou Oi. passando aí para você e você passa para... Depois eu pego aí, tá? Tá, Qual tá que é a bom. outra tela? Vai. São 2. Não, só tem uma tela aqui. Aqui tem 2. Tem 2. Duas? Deixa eu conseguir tirar de uma. Ó. Vou tirar da outra. Ai, deixa eu tirar dessa aqui. Só gente linda. Consegui. Vamos postar pro Diogo Almeida ver. Lindas, maravilhosas. Ai, Lili. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Antônia, Grazi. obrigada. Agora que vi vocês, lindas. Ô, meu amor! Estamos aqui. Arlete, Topazzi. Olha. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Grazi. Antônia. Ei, Kalinka, faz tempo, hein? Sou fã dessa Antônia, Ai. gente. Maravilhosa, linda. Antônia é... Falei para ela o que ela me Eu convidava. a conheci no topando. Rio. Eu conheci Ai, mentira. Só ela conheço no pela Rio. internet. Não conheço. Falta eu conhecer a Kalinka agora. Qualquer hora a gente faz uma live com a Flor, com a Lili, com todo mundo. Live eu não tá? faço. Ela já passou pelo... Como Já. não, Flor? A Claro única que que ela tá arrasando, a Flor. Vai Não, fazer. eu faço, eu dou aula, mas live eu não faço. Não. Então a gente te convida, Flor, a gente te convida para dar uma aula, não é uma live, tá? Ah, tá. Não, não vou fazer live, não. Vai, não.
Vai você. Beijo, gente. Beijo, Tá bom, Flor. a gente muda o Beijo, nome, fica Magda. tudo certo. Tchau. Beijo.